Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você já parou para pensar se o seu benefício do Instituto Nacional de Seguro Social ou o de algum familiar aposentado está completamente seguro? Infelizmente, a realidade no Brasil tem mostrado que nem sempre é o caso. Milhões de brasileiros, nossos aposentados e pensionistas, têm sido vítimas de um esquema bilionário de fraudes e descontos indevidos que assola o Instituto Nacional do Seguro Social. É um cenário preocupante que mina a confiança na Previdência e afeta diretamente a vida de quem já trabalhou a vida toda. E para trazer luz a essa escuridão e buscar os responsáveis, foi instalada a CPMI do INSS menos a comissão parlamentar mista de inquérito que está investigando a fundo essa teia de corrupção. Nos próximos minutos, vamos desvendar todos os detalhes dessa comissão, entender como as fraudes funcionavam, quem são os personagens-chave envolvidos e quais os impactos dessa investigação para a sociedade brasileira. Fique ligado, porque o que vamos apresentar aqui pode te chocar e, ao mesmo tempo, te munir de informações cruciais. Para começar, vamos entender o que exatamente é a CPMI do Instituto Nacional de Seguro Social. Uma comissão parlamentar mista de inquérito é um colegiado formado por deputados federais e senadores que tem o poder de investigação de um inquérito policial, mas no âmbito do Congresso Nacional. Sua missão principal é clara e urgente: investigar as fraudes em benefícios previdenciários no Brasil, com um foco particular nos descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Não se trata apenas de investigar, mas de dar respostas à população, combater a impunidade e buscar mecanismos para que tais abusos não se repitam. A dimensão do que está sendo investigado é assustadora. Estamos falando de um esquema que, estima-se, desviou cerca de 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. E pasmem, as denúncias sobre esses descontos irregulares não são novas. Elas vêm sendo reportadas desde a década de 1990, embora o foco da CPMI, devido a prazos prescricionais, esteja no período a partir de 2015. Isso significa que a investigação abrangerá os últimos 4 governos federais, Dilma II, Temer, Bolsonaro e Lula III, demonstrando a transversalidade e a gravidade do problema que persistiu por diversas administrações. As denúncias de fraudes em descontos nas folhas de pagamento de aposentados, embora antigas, começaram a ganhar volume e intensidade a partir de 2016 e se intensificaram significativamente em 2019. Foi nesse período que o problema se tornou tão evidente que a Controladoria Geral da União, a CGU, já suspeitava de irregularidades. O objetivo da CPMI é ir além da identificação dos fraudadores. Ela busca identificar as falhas estruturais nos mecanismos de controle que permitiram que esses descontos indevidos acontecessem sem a devida autorização dos beneficiários. Um dos pontos centrais de investigação são os chamados Acordos de Cooperação Técnica, ou ACTES. Esses acordos deveriam regulamentar a parceria entre o Instituto Nacional de Seguro Social e as entidades que realizam os descontos. Mas o que a CPMI está descobrindo é que muitos deles foram usados como porta de entrada para a fraude. A criação da CPMI do Instituto Nacional de Seguro Social não foi um processo simples. O pedido para sua instalação
partiu da oposição ao governo atual, sendo formalmente solicitado pelas senadoras Damares Alves e Coronel Fernanda. O documento que pedia à comissão reuniu um número expressivo de assinaturas, 36 de senadores e 223 de deputados federais, o que demonstra a amplitude da preocupação com o tema. Após a coleta das assinaturas, a instalação da CPMI dependia da aprovação do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumber, que a instituiu oficialmente em 20 de agosto de 2025. A comissão é composta por um total de 16 senadores e 16 deputados titulares, além de um número igual de suplentes para ambas as casas legislativas, garantindo a representatividade. A liderança da CPMI tem à frente o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, como presidente. Sua escolha, inclusive, foi vista como uma derrota para o governo Lula, indicando o caráter independente da investigação. O relator, responsável por conduzir os trabalhos e elaborar o relatório final, é o deputado federal Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas. A comissão tem um prazo de 180 dias para operar e um orçamento de R$200 mil, que, embora possa parecer modesto diante da magnitude do que está sendo investigado, será utilizado para cobrir despesas básicas e diligências, o engenhoso modus operandi da fraude, pequenos golpes, grandes desvios. Mas como exatamente essas fraudes funcionavam? O esquema era engenhoso, e sua perversidade reside justamente na sua sutileza. O modus operandi envolvia a falsificação de permissões para a realização de descontos nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas. Esses descontos, muitas vezes de valores pequenos, passavam despercebidos pela maioria dos beneficiários, que viam uma pequena variação em seus extratos e não percebiam que estavam sendo lesados. Esses valores eram então creditados a entidades associativas que, supostamente, ofereciam uma gama de serviços aos aposentados, como consultoria jurídica, convênios com academias, planos de saúde ou clubes de lazer. O grande problema é que, em muitos casos, os aposentados nunca autorizaram esses descontos, nem usufruíram de qualquer serviço dessas entidades. Eles sequer sabiam da existência de tais associações. A fraude era altamente lucrativa por sua escala. Ao descontar pequenas quantias de milhões de pessoas, os fraudadores acumulavam bilhões. E o pior, quase 3/4 dessas entidades não possuíam a documentação necessária ou os acordos de cooperação técnica ACTs regulares com o Instituto Nacional de Seguro Social para realizar tais descontos. Isso revela uma falha sistêmica nos mecanismos de controle e na fiscalização que permitiu que esse esquema se alastrasse por anos. A falta de transparência e a burocracia do sistema acabavam por acobertar essas operações ilícitas, tornando os idosos e mais vulneráveis às vítimas perfeitas. Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do Instituto Nacional de Seguro Social, apontado como um dos principais operadores desse esquema criminoso. Careca teria movimentado impressionantes R$24,5 milhões em apenas 5 meses. Há fortes suspeitas de que ele realizava transferências para servidores do Instituto Nacional de Seguro Social, facilitando os descontos fraudulentos. Sua prisão, solicitada pela própria CPMI, foi um dos primeiros grandes desdobramentos da investigação, mostrando a seriedade com que a comissão está atuando. Maurício Camisotti. Este empresário é identificado como sócio oculto
de uma das entidades envolvidas e um beneficiário direto das fraudes. Ele é considerado um articulador-chave do esquema de descontos associativos ilegais, controlando pelo menos 3 entidades que geraram mais de R$ 1 bilhão em descontos não autorizados desde 2021. Sua prisão, determinada pelo ministro André Mendonça, reforça a gravidade das acusações e a profundidade da rede de corrupção. Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER. A CONAFER está entre as entidades que mais realizaram deduções indevidas de aposentadorias. Sua arrecadação teve um salto inacreditável, de 6,6 milhões de reais para mais de 40 milhões no período em que os descontos indevidos se intensificaram. Carlos Roberto foi preso em flagrante durante um depoimento na própria CPMI por falso testemunho. Um episódio que chocou o país, mas foi posteriormente liberado sob fiança. Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti, empresário e ex-sócio do renomado advogado Nelson Williams. Rodrigues Fernando tem supostos vínculos com Antônio Carlos, Camilo Antunes o Careca do Instituto Nacional de Seguro Social e também está sob investigação por sua possível participação na rede de fraudes. Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, ex-procurador-geral da Procuradoria Especializada Federal junto ao Instituto Nacional de Seguro Social. Virgílio foi removido de sua posição após a Polícia Federal deflagrar a operação sem desconto. As investigações se estenderam à sua família, sua esposa, Thaisa Hoffmann Jonasson, e sua irmã, Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira. Também foram convocadas, pois empresas ligadas a elas teriam recebido recursos de entidades sob investigação, levantando sérias questões sobre nepotismo e desvio de função. Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador-geral de pagamentos de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social. Sua posição estratégica levanta suspeitas sobre como as fraudes puderam ser implementadas e mantidas por tanto tempo sem detecção ou intervenção eficaz por parte do próprio Instituto. Milton Baptista de Souza, o Milton Cavallo, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinapi, outra entidade suspeita de realizar cobranças mensais não autorizadas aos seus supostos filiados. O envolvimento de um sindicato que deveria defender os aposentados é particularmente revoltante. A Controladoria Geral da União, a CGU, teve um papel importante ao levantar bandeiras vermelhas sobre o problema. As preocupações da CGU com descontos associativos irregulares existem desde 2019, ainda durante o governo Jair Bolsonaro. Naquela época, já havia um volume crescente de reclamações e um aumento alarmante no número de entidades que assinavam acordos de cooperação com o Instituto Nacional de Seguro Social. Era um sinal claro de que algo não estava certo. No entanto, a dimensão total do problema só veio à tona para um ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, em março de 2024, após questionamentos da imprensa. Isso levanta uma questão crucial. Por que os alertas da própria CGU não resultaram em ações mais contundentes e investigações aprofundadas antes? A CPMI busca entender não apenas a fraude em si, mas as falhas dos órgãos de controle brasileiros na prevenção e combate a essas irregularidades, que, por anos, deixaram nossos aposentados à mercê
de criminosos. Desde a sua instalação, a CPMI do Interasia tem mostrado resultados tangíveis, provando que sua criação não foi em vão. A atuação da comissão é creditada por revitalizar investigações que pareciam estagnadas, dando novo fôlego a casos que antes não avançavam. Um dos impactos mais significativos foi a efetivação de pedidos de bloqueio de bens e prisões que, segundo o presidente da comissão, estavam parados há anos. A CPMI aprovou inúmeros requerimentos, ampliando o escopo das investigações e garantindo que mais documentos e informações sejam coletados. Além disso, a comissão está ativamente convocando ex-funcionários do Instituto Nacional de Seguro Social e outras figuras-chave para depor, forçando-os a prestar esclarecimentos. O presidente da CPMI, senador Carlos Biana, foi categórico ao afirmar que a comissão solicitará a condução coercitiva para aqueles que, sem justificativa, não comparecerem aos depoimentos, reforçando o compromisso com a verdade e a punição dos culpados. Essa postura firme é fundamental para garantir que a investigação prossiga e que todos os envolvidos sejam responsabilizados. A CPMI Doents representa uma luz de esperança para milhões de aposentados e pensionistas brasileiros que foram lesados por um esquema cruel e bilionário. A investigação em andamento não apenas busca punir os responsáveis, mas também desvendar as falhas sistêmicas que permitiram que essa fraude prosperasse por tanto tempo. É crucial que a sociedade continue acompanhando de perto os trabalhos dessa comissão, exigindo transparência e resultados concretos. Nossos aposentados merecem dignidade e segurança financeira. E a luta contra a corrupção na Previdência Social é uma batalha por justiça social. E você, o que pensa sobre essa investigação? Já foi vítima de algum desconto indevido em seu benefício? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua participação é muito importante para nós. Se você gostou deste vídeo e quer continuar bem informado sobre os temas mais relevantes do Brasil, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima!